Buscando avivamento, Salmo 63, 1. Amém? Vamos todos? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Amém. Que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa verdade, né? Para os irmãos decorarem, para nós decorarmos, durante todo esse ano, nós buscarmos realmente, estar orando, buscando ao Senhor, para que esse tema seja uma realidade nas nossas vidas. Mas o texto que nós vamos estar falando essa noite, está lá em Abacuque. Abram em Abacuque. Vou precisar muito do auxílio da multimídia, que eu tenho vários textos aqui para nós estarmos estudando essa noite. Abacuque 3, capítulo 3, apenas o verso 2. Abacuque 3, verso 2, né? Que traz, qual o título que nós podemos aprender com esse texto? Os passos para o verdadeiro avivamento. Abacuque 3, verso 2. Vamos ler também todos a uma só voz? Abacuque 3, verso 2. Amém? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, amém. Para nós chegarmos a ter o entendimento do que o profeta Abacuque está falando, está orando ao Senhor. Se você olhar em negrito aí em cima, o título dessa leitura, desse texto, está falando assim, a oração de Abacuque. Nós temos que lembrar, meus irmãos, um pouquinho na história, um pouquinho através de Jesus, né? Meus irmãos, é evidente que nós temos que lembrar da morte de Cristo. Se eu e você estamos aqui hoje, cultuando ao Senhor, nós cantamos cânticos de adoração ao Senhor, se nós declaramos que Jesus é o nosso Rei, nós temos que lembrar da morte de Jesus e ressurreição do nosso Salvador. Pergunta. Ok? Vou fazer uma perguntinha. Agora, quais foram os resultados da morte e ressurreição de Jesus? Quais foram os resultados da morte e ressurreição de Jesus? Salvação. Falei anteriormente. São vários motivos, são vários resultados. São vários resultados que nós podemos nomear aqui, e a gente ficaria a noite inteira, madrugada adentro, dias e mais dias, anos e mais anos, falando dos benefícios que foi a morte e ressurreição de Jesus. E a primeira delas foi a nossa salvação. Projeta por gentileza aí, para que todos acompanhem e ajudem a enriquecer mais o nosso culto. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vamos todos estar vendo aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com
Deus. É isso? Amém. Então nós vimos aí, irmãos, o que Cristo passou, um dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus, é uma nova reconciliação do homem com Deus. Por que uma nova, meus irmãos? Vai lá em Gênesis, capítulo 1, quando a palavra do Senhor diz lá em Gênesis que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas e criou quem? Depois dos animais, Deus criou o homem. Deus criou o homem. E como é que era o relacionamento de Deus com o homem lá na criação? Era de amizade, era de companheirismo, era de confiança. Isso tudo foi quebrado. Foi quebrado. Passou a ter intriga entre Deus e o homem. Passou o homem a ser desobediente com Deus. Agora, por gentileza, em Oséias 11, verso 4, por gentileza. Atraí-os como cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O que esse texto vem falar, irmãos? Os homens são atraídos a quem? Por Deus. Desde a antiguidade. Desde quando o homem desobedeceu, caiu, pecou contra Deus. Deus busca atrair o homem para Ele. Deus busca atrair a igreja para Ele. Deus busca trazer o homem para junto dEle, para debaixo das suas asas. Mas o homem sempre vai saindo, vai sempre buscando distanciar do Senhor, vai sempre buscando distanciar do Senhor. Mas o Senhor vai sempre buscando estreitar o relacionamento do homem para com Ele. João, capítulo 1, verso 29. João 1, verso 29, que está escrito: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis, quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu aí, irmãos? A remoção do pecado do mundo. Eu e você, nós todos, estávamos condenados. Condenado não à morte apenas, a morte física, mas a morte eterna. Nós, presbiterianos, sabemos de cor e salteado, né? Todos nós estávamos condenados a viver a eternidade na morte, a morte eterna. Mas Jesus removeu o pecado do mundo. Eu e você, nós temos hoje a liberdade, nós temos hoje essa graça através de Cristo Jesus, de ter anulado o pecado e nos ter dado a vida eterna para com Deus. Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelo quê? Pela fé e o Espírito prometido. Então, irmãos, a redenção da maldição da lei é assegurada através de quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Méritos tão somente de Cristo Jesus. Tudo isso, eu e você, nós, Igreja Presbiteriana Nova Brasília, somos assegurados por Cristo Jesus. Fomos selados, imaculados em Cristo Jesus. Não tem outra condição. Agora, Efésios 2, 11 a 14. Efésios 2,
11 a 14. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de quem? De Cristo. Porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, se nós vamos ver, analisar, se nós examinarmos minuciosamente o que acontecimento foi esse, a morte e ressurreição de Jesus. Olha o quanto de benefícios que nós já vimos apenas nesses pouquinhos versículos que nós lemos aí. Imagine todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, falando da vinda de Cristo, onde Isaías ele declara que Jesus viria, como Jesus nasceria, como Jesus morreria, e o Novo Testamento está falando aqui, passo a passo, do que aconteceu com Jesus, apenas para beneficiar a mim e a você, meu irmão, minha irmã. É motivo da igreja de Senhor Jesus se alegrar, é motivo da igreja de Jesus dar pulos de alegria, deixar seu coração feliz. Sobre isso aí, a remoção da barreira entre judeus e gentios, como éramos separados pelo pecado, mas Jesus, ele rasgou essa barreira, anulou essa distância. Se nós vermos lá, irmãos, lá em Josué, capítulo 3, Josué 3, livro de Josué, capítulo 3, verso 4, pode ser? Isso, diz assim: contudo haja a distância de cerca de 2.000 côvados, isso quer dizer de 1 quilômetro, entre vós e ela, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passasses antes. Deixa eu explicar para os irmãos o que está falando esse texto. Lá no Antigo Testamento, haveria uma distância respeitada entre a multidão e a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença do Deus vivo, do Deus poderoso. Então, tinha que haver essa distância aproximadamente de 1 quilômetro, 2 côvados de distância, porque todo aquele que se aproximasse da Arca da Aliança, se não fosse aqueles determinados pelo próprio Deus para cuidar, carregar a Arca da Aliança, seriam fulminados, virariam cinzas, deixariam de existir. Mas, olha que coisa maravilhosa, Romanos 8, 38 e 39, Romanos 8, 38 e 39, por favor, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá fazer o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja a Deus que tirou toda essa distância, toda aquela distância de 1, 2, 3 quilômetros, 1.000, não importa, Jesus tirou. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, amém? Glórias a Deus por isso, irmãos.
Glórias a Deus por isso. Em 1 João, ainda, para nós entrarmos no nosso texto em Abacuque, em 1 João, o verso, 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... De quê? De toda a injustiça. O Senhor Jesus, Ele nos chama à reconciliação. O Senhor Jesus, Ele nos atrai a Ele, a ter uma comunhão verdadeira com o Pai. O Senhor Jesus se fez a nossa maldição, ou seja, tomou o nosso lugar, tomou o nosso castigo, o nosso opróbrio. O Senhor Jesus nos redimiu, nos deu a redenção. Em Efésios, Ele removeu a barreira que tinha no meio do caminho entre nós e Deus. O Senhor Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Em Colossenses 2, capítulo 2, verso 15, Colossenses 2, verso 15. Mais informação para nós. E despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao triunfando deles, aonde? Parece umas palavras difíceis de entender, não parece, irmãos? Se você olhar o texto, despojar, o que traz à sua memória? O que lembra você quando Israel ia para a guerra e o Senhor Jesus, e o Senhor Deus falava o que para Israel? Né? Para ele guerreava e todas as ouro, prata, todas as riquezas que aquela nação tinha, o que o povo de Israel fazia? Não entendi, não ouvi. Despojava. O texto está falando assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas também essa palavra despojando, se você olhar no dicionário, tem vários significados. Tem vários significados. Irmãos, essa palavra aí, os principados e as potestades, principalmente os principados, quando a palavra do Senhor diz neste mundo sobre principados, por favor, minha irmã, desculpa. Para que quem está assistindo em casa, a irmã Nina relembrou aqui que o despojo, o despojar de algo, pertence ao vencedor. E nesse meio ao qual nós estamos tratando, que a Bíblia está nos relatando, que o único vencedor foi quem? E é quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno, né? Despojar. Mas, tratando-se também sobre os principados deste mundo, Jesus, através desse despojo, através de todo esse acontecimento, Jesus, ele derrota os poderes dos principados. Parece legal, parece romântico, né? Falar em principados. Quem que, quando era pequeno, não queria ser um príncipe, uma menina, a princesa? Mas não está tratando, a Bíblia não está falando de romântico, dessa fase romântica, não. Está falando que o Senhor Jesus entregou esse mundo, o Senhor Deus entregou esse mundo ao príncipe das trevas. Esse mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo está morto, fede, cheira mal, desculpa pela palavra, cheira mal, cheira estragado. E o único regente deste mundo
são os principados. Lá em Colossenses, quando esse texto fala sobre isso aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, despojou, ou seja, venceu os príncipes desse mundo. Agora vamos entender um pouquinho, irmão, vamos lembrar um pouquinho, trazer na mente um pouquinho, quando os irmãos ouvirem essa conversa lá na rua, pela vizinhança, ou alguém chegar e conversar com os irmãos, vale a pena lembrar e saber do que nós estamos como igreja, falamos ou ouvimos, que são principados. Por exemplo, Baal é um dos deuses pagãos que o Senhor Deus mais abomina. Se você estudar, vai descobrir que esse nome é a junção da inicial do nome de 4 príncipes das trevas. Presta atenção. Com patente inferior somente para Satanás. São eles. Olha as iniciais: Belzebu, Astarote, Asmadeu e Leviatã, que forma a palavra Baal. Vocês já sabiam disso? Pois é. Mas o senhorio de Cristo destruiu todos eles. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu já vi gente brincando, gente, talvez até pessoas de igreja que se diz crente, falando, fulano tal é filho de Baal. Misericórdia. Repreendam, não é coisa boa. São 4 príncipes desse mundo, das trevas, que têm um significado amplo, que só tem uma patente abaixo de Satanás. Entendido até aí, meus irmãos, para nós entrarmos no texto agora? Vamos entrar no texto. Prometo que não vai demorar muito. Sei que o tempo está correndo, está rugindo, e eu prometo aos irmãos que até meia-noite nós terminamos aqui. Vamos lá. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu trouxe isso para os irmãos lembrar do sacrifício, da morte de Jesus e ressurreição. Os benefícios que a igreja do Senhor tem hoje, através desse grande acontecimento. Mas, com o decorrer do tempo, a igreja foi perdendo essa identidade. A noiva de Cristo parece que deu aquela relaxada, perdeu aquela empolgação, e está caminhando a passos largos para o desânimo. Aí, principalmente a igreja brasileira. Eu não sei lá fora, porque nunca viajei internacionalmente, não posso falar, nunca visitei igrejas internacionais. Mas a gente pode falar da nossa realidade aqui no Brasil. Em Abacuque capítulo 3, verso 2, diz aqui, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque está clamando, ele está ansiando para que o Senhor aviva de novo, para que o Senhor traga o primeiro amor de novo. Eu lembro quando me converti em 2005, nossa, tudo acontecia, eu orava de manhã à tarde, já acontecia, era maravilhoso. E parece que, eu não sei se os irmãos também tiveram a mesma experiência, aqueles que vieram, não nasceram no berço evangélico, eu que vim de outra história, mas como era maravilhoso, como era gostoso, que coisa boa, né, Richard? Que saudade. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o que Abacuque está falando aqui no texto. Nós fomos seduzidos pela enganação de Satanás, na figura da serpente, que entrou o pecado no mundo, e ocasionou essa ruptura, dia após dia, e a igreja tem sofrido com isso. Mas nós vimos no texto aí, no meio do texto aí, tenho
ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Será que Deus está reclamando? Será que Deus está exigindo da igreja dele algo sobrenatural? É uma pergunta para mim e para você. E ele diz ainda, e me sinto o quê? Alarmado. Sabemos que nesses tempos há coisas que nos tiram a busca por Deus, a sede de Deus. Trabalhos incansavelmente acelerados, busca de adquirir coisas, tanta coisa que nos leva para longe do Senhor. E isso vai causando essa ruptura na igreja do Senhor. O consumismo é uma coisa desenfreada que nos leva a afastar do Senhor, né? O consumismo. E tem outras coisas mais que vem destruindo a igreja do Senhor. E tudo isso nós somos conformistas com isso. Nós nos conformamos com isso. E é por isso que de tempo em tempo, irmão, se você olhar a história da Bíblia, Deus levanta, é necessário o próprio Deus agir no meio do povo dele, para que haja esse avivamento, a qual Deus colocou no coração do pastor, e a qual é o tema desse ano na nossa igreja, buscando o avivamento. Vocês podem ter certeza que isso não é do pastor Everson, não é do conselho da igreja, mas tão somente do Senhor. Então vejamos alguns passos de como chegar a um avivamento, um verdadeiro avivamento, não oba-oba, não gritaria, não dancinhas em cima do púlpito, não coisas de tal forma que a gente se vê por aí. Primeiro passo, todos devem orar e muito, por um avivamento glorioso e soberano. Soberano. Todos os avivamentos na Bíblia e na sua história foram marcados e conservados na atmosfera da oração, jejum, arrependimento, confissão espontânea de pecado e quebrantamento de espírito. Se não for assim, meus irmãos, não vai ter avivamento na igreja. Oração, primeiro passo. Jejum, arrependimento de pecado e confissão de pecados e quebrantamento de espírito. É o começo. O segundo passo, para chegarmos a um avivamento genuíno, ouvir a palavra de Deus. A palavra tem que ter prioridade nos nossos cultos, nas nossas festas familiares. Se quisermos um verdadeiro avivamento para que seja duradouro e produtivo, nós temos que se portar assim. É como alguém tocado pelo Espírito Santo te procurar no meio da rua. Ana Paula, eu estou precisando de oração neste momento. Irmão Jonas, eu estou precisando de oração neste momento. É você cheio do Espírito Santo, a ponto de Deus enviar pessoas a você, a mim. Isso é um verdadeiro avivamento, irmãos. A gente não consegue esse avivamento que é o tema da nossa igreja esse ano, se nós continuarmos na conformidade, se nós confiarmos na estagnação, na maré, naquela coisa. Nós temos que buscar, nós temos que sair da mesmice. Isso é avivamento produtivo. Meus amados, muitas igrejas e muitos crentes estão mortos por não produzirem a palavra de Deus em suas vidas. Como produzir a palavra de Deus nas suas vidas? Terceiro passo. No verso 2 também, nós vimos: me sinto alarmado,
Aviva a tua obra, ó Senhor. Quando nós chegamos a ter a convicção que o Espírito Santo do Senhor está gerenciando a nossa vida, está no comando da nossa vida, está no comando da nossa direção, automaticamente você e eu, nós somos levados a experimentar coisas que nós jamais experimentamos. Eu creio nisso. Vai gerando no nosso coração, um sentimento de temor e obediência a Deus e na sua palavra. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor, com os presbíteros. É o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus. Quarto e último passo para o avivamento. O avivamento também nos traz renovação espiritual. Precisamos ser renovados, meus irmãos. Precisamos ter sede, ter vontade, ter alegria, ter prazer na obra do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos. Decorrer é uma coisa, decurso é outra coisa. Faze-a conhecida. Como fazer conhecida? Através da minha vida e da sua vida. Que todas as outras pessoas conheçam, através da minha vida, através da sua vida, através do nosso testemunho, que a sua vida, que a minha vida é cheia do Espírito Santo do Senhor. E que a igreja de Nova Brasília faz a diferença nesse bairro. Que os seus vizinhos sintam a diferença de ter você como vizinho. Que a sua rua, que a minha rua, sinta a diferença de termos nós também como vizinhos na sua rua. Essa é a diferença. Isso é se fazer conhecido. Não para o nosso ego, não para o nosso eu. Verso 16, do mesmo capítulo aí, verso 16, diz assim, capítulo 3, verso 16, ouve-o, o meu íntimo se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete. Que nós não sejamos como esse versículo está falando aqui. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Que é isso, irmãos? Que é isso, igreja? Isso não tem a ver com avivamento. Agora, o verso 17 fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Meus irmãos, uma breve aplicação. Você quer ter
Você quer ter uma fé inabalável em Deus? Responde não, faz para você essa pergunta. Você quer ter uma fé inabalável em Deus? Você quer ter a verdadeira alegria? Por mais que você sorria, se não for algo de Deus, serão apenas momentos. Por mais que pareça que somos felizes, se não for de Deus, se não for em Deus, são apenas breves momentos. Terceiro e último, lança no Senhor a sua esperança. Suas angústias, frustrações, medos, porque só há vida no Senhor. Fechamos nossos olhos. Vamos falar um pouquinho mais com o Senhor. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade,